Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Senhor meu Deus, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela Tua graça, bondade e misericórdia que é sobre nós mais uma vez durante esse dia, e por isso estamos aqui para poder compartilhar com seus filhos e filhas mais uma porção de Sua tão especial e poderosa palavra. Nos alimenta, Senhor, precisamos de Ti, da Tua palavra e de Sua presença, e também nossos irmãos e irmãs que nos prestigiam assistindo esses vídeos. Toma a direção de nossas vidas, Senhor, assim te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo, fique à vontade. A partir de agora você participa de mais uma conversa franca e espiritual e objetiva acerca das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. É uma grande honra aqui de ter ao meu lado meu querido amigo, professor presbítero Samuel de Barros, com seus comentários teológicos e doutrinários. A paz do Senhor, meu querido. Pastor, professor Gerson, a paz do Senhor, nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos prestigiam também com suas visualizações. É um prazer estar aqui mais uma vez junto com vocês. Amém. A lição de hoje é a lição de número 8, o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Nosso textual está no capítulo 8 e o versículo 25 do livro de Lucas, que assim nos diz: E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedece? Uma verdade prática, nosso querido pastor José Gonçalves nos traz o seguinte pensamento acerca dessa lição. Ao mostrarem o poder de Jesus sobre as forças naturais e sobrenaturais, as Escrituras sublinham sua natureza divina e identidade messiânica. Uma lição maravilhosa que nós temos aqui hoje, né, professor Samuel? E me vem logo na memória quando Jesus ele diz aos seus discípulos assim: Eis que me é dado todo o poder no céu e na terra, né? E nós vamos ver aqui muito falar sobre o poder de Jesus e a sua misericórdia, né? Nós vamos ver que a Bíblia ela está repleta desta, como diz o nosso querido pastor aqui no seu texto de verdade e prática, que a Bíblia ela está realmente sublinhada, e quando diz aqui sublinhar, é o ênfase, a destaque que as Escrituras dão acerca do poder e da misericórdia de Jesus. O poder dele sobre a natureza, e só quem poderia dominar a natureza é quem o criou mesmo. E a gente vai ver essa ênfase que João ele dá no seu evangelho, dizendo que tudo que foi feito através dele, e sem ele nada do que foi feito se haveria de ser feito, porque ele é o princípio de todas as coisas. Então, nós vamos aprender aqui nessa lição a ênfase que as Escrituras dão acerca do poder de Jesus sobre a natureza, e das forças naturais e as forças sobrenaturais, a natureza e os demônios. Quais são os comentários, professor Samuel, que nós temos aqui acerca dessa lição tão maravilhosa? Tem bastante coisa importante e logo a princípio nós acreditamos, pela própria palavra de Deus que nós observamos, no poder que Deus tem sobre a natureza. Então é isso que nós vemos na Bíblia inteira, desde o Antigo Testamento até aqui. Nós sempre vemos Deus demonstrando o poder dele sobre a natureza. E na Bíblia várias situações, né? Vamos ver, por exemplo, o mar se abrindo, né? A água saindo da rocha ali com o povo de Israel no deserto, e várias situações onde Deus demonstrou a questão do tempo, né? No relógio de Acás ali, o tempo voltando, o tempo indo. A oração de Josué: sol fique parado. Uma oração um tanto inocente, né? Para falar a verdade, né? Porque na verdade o sol não se mexe, né? O sol não se move. Mas é interessante a gente perceber ali que Deus entendeu a intenção do pedido da oração de Josué. Deus não jogou uma enciclopédia na mão dele e falou: vai estudar que você vai ver que o sol não se move, né? Mas apesar dele estar orando de um jeito errado, né? Falando para o sol ficar parado,
Deus entendeu qual era a intenção que ele queria naquele pedido, que era que o tempo se alongasse para que ele pudesse terminar aquela batalha, né, aquela luta ali. Bem assim, Deus fez atender o pedido do servo dele, de Josué, e dessa forma pôde socorrer a nação de Israel. Então, em várias situações bíblicas, nós vemos o controle que Deus tem sobre a natureza, né? Estamos aqui alguns deles, a questão do quando aquele servo de Deus também foi fazer aquele teste, né? A questão da neblina, que ele colocava o lenço, e daí o lenço umedecia, enfim. São várias situações bíblicas. Gideão. Várias situações bíblicas onde a gente vê o poder que Deus tem sobre a natureza, enfim. E não só sobre a natureza, mas também sobre os animais também, né? Também na Bíblia cremos assim, ali com aqueles corvos que levavam a comida para o profeta Elias, com Jonas, aquele grande peixe, né? Que devorou, não engoliu o profeta Jonas, né? Ah, mas você vai acreditar nisso? É bem um pensamento que uma vez alguém disse, né? E eu compartilho. Ele falava assim: eu acredito que um grande peixe engoliu Jonas. E antigamente tinha um dizer que falava assim: se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia falasse que Jonas tinha engolido a baleia, eu ia acreditar também, né? Alguém falando, né? Se a Bíblia diz, eu creio. A Bíblia diz que foi, E esse fato de Jonas, que é um fato onde os críticos da Bíblia falam, isso aqui está um pouco... No próprio Jesus corrobora, né? Jesus repete essa história, quer dizer, um fato realmente que aconteceu mesmo, né? E também no porvir, né? Lá em Isaías 65, na promessa final, no reino milenar, vemos novamente o poder de Deus sendo demonstrado no próprio instinto dos animais, né? Quando fala que o leão comerá então palha, assim como um boi, né? Não haverá animal feroz, diz a Bíblia, né? Enfim, cremos então, de como a Bíblia nos coloca, no poder que Deus tem sobre a natureza e sobre os demônios também, e isso é o assunto que vamos tratar aqui no decorrer dessa lição de hoje. Maravilha. Interessante que se nós vamos olhar pelas cartas do apóstolo Paulo, os Salmos, e não somente as cartas paulinas e nem os Salmos, mas toda a Bíblia ela está repleta da demonstração da misericórdia, né? Que uma coisa que eu gostaria de sublinhar, professor Samuel, também, que essa misericórdia ela não é temporal. A própria palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E Jesus, quando ele anda pela região, na proclamação do seu evangelho, ele, quando via alguém endemoniado, quando via alguém em possesso ali, era misericórdia ali. E Jesus ele não deixava a pessoa se partir ali sem antes ele libertar das forças do mal. A gente vê isso aí muito claro nas Escrituras. Então, é uma prova de que essa misericórdia ela não é temporal. É uma misericórdia do Senhor, de fato, ela se estende de geração a geração mesmo, né? Que perdura, né? Que continua. Glória a Deus. Então, cremos assim. No ponto 1 dessa lição, ele vem nos falar sobre o poder de Jesus, quando ele fala ali no Mar da Galileia, né? Quando ele fala, acalma-te vento, aquieta-te mar. É demonstrado aqui o poder dele sobre a natureza, né? Fala Mar da Galileia, na verdade os irmãos vão pesquisar isso aí um pouco melhor. Vai ver que o Mar da Galileia não é bem um mar, né? A gente fala assim, mas é um grande lago, né? Um lago muito grande. E acostumou-se a dizer mar. Pois bem, e é muito comum as ondas naquela região devido à sua formação geográfica, né? A altura dela em relação ao declínio, né? A questão da altura, no nível da água, enfim, o que tem em volta ali, o que tem em volta de relevo, favorece mesmo as ondas, altas ondas e ondas que estávamos observando de até 6 metros de altura. É algo muito grande, né? Então, era uma região dessa forma. Os discípulos já estavam acostumados com viagens em mar e tempestade no mar, isso aqui era um café pequeno para eles, né? Era mais um. Mas só que estava muito diferente, estava uma coisa assim fora do normal, né? Essa tempestade que ocorreu ali no meio daquele mar.
E ali Jesus demonstrou o poder, né? Aqui fala aqui, ó, a tempestade surge como uma força impessoal, revelando que a harmonia original da criação se perdeu. Era uma coisa fora do normal, né? E veio para cima dos discípulos aquela grande tempestade, enquanto eles começaram a entrar em pânico ali, incomodados demais com a paz que estava em Jesus, porque Jesus dormia no meio de uma tempestade, né? E eles chegam intimando, viu? Acorda, né? Acorda, né? Não se te dá que pereçamos. Outra versão quer dizer assim: o senhor não está preocupado com a gente, não? Porque às vezes parece que Deus não está preocupado com a gente, né? Parece que no meio da tempestade que a gente está passando, no meio da prova, a primeira coisa que a gente pensa é isso mesmo. O senhor não está preocupado comigo, não? O senhor não está vendo que eu estou desempregado? O senhor não está vendo que eu estou enfermo? O senhor não está vendo que eu estou numa situação difícil? O senhor não se importa comigo? É o primeiro sentimento que nós temos ao passar por uma crise, e esta aplicação da lição, não tem outra, é exatamente esse sentimento de pensar que Deus não se importa com a gente. E Deus estava ali, na verdade, testando, né? Provando a fé daqueles discípulos ali. Então ali ele demonstra o seu poder e ao falar, né? Acalma o mar e também aquieta-te vento, né? Tudo. Imediatamente se fez bonança. A bonança viria no sentido natural, mas ela levaria muito mais tempo. O fato dela ocorrer instantaneamente demonstrava o poder de Deus sobre o mar e sobre aquela tempestade, as ondas, né? Então ali Deus demonstrou o poder, Jesus demonstrou o poder que ele tinha sobre as ondas, sobre aquela tempestade. Essa é a primeira parte que a gente percebe aqui na lição. Mas percebam a grande crise que ele atravessa, a crise ministerial dos discípulos, eles quase correndo o risco de morrer nessa tempestade que teve. Tudo isso para chegar do outro lado, para poder pregar para esse louco, esse gadareno aí, que estava naquela região. Aí vem o poder de Deus sobre os demônios, né? Ali ele se encontra com aquele homem, um homem que vivia num lugar distante, não em Gadara, mas numa região mais afastada. A gente percebe isso na região de Gadara, diz o escritor. Ou seja, um lugar bem afastado ele estava, e ele era amarrado com correntes e tudo mais. Diz a Bíblia que não o podiam conter, né? Amarravam com correntes e ele estourava aquilo ali. Isso era mesmo uma ação demoníaca na vida daquele homem. Ele andava despido, diz também a Bíblia, né? Era um homem que estava alheio à sociedade. Ele foi expulso da sociedade. A sociedade não conseguia resolver o problema dele, né? E é assim que a sociedade o tratava, excluía aquela pessoa, como muito o Evangelho traz, né? Como muitos hoje na sociedade são excluídos também, nas suas prisões, nas suas celas, encarcerados. É essa a solução que a sociedade dá, ela afasta. A igreja vai atrás, busca e traz, né? Mas a sociedade afastou aquele homem que estava ali. Quando aquele homem chega e vê Jesus, aqueles demônios que estavam ali, que fala que era uma legião. A legião, os irmãos sabem que é um agrupamento de pelo menos 6.000 homens, porque era assim que os soldados romanos se organizavam numa tática de guerra. 6.000 era o grupo fechado. Mas no Instituto Bíblico Moody de Pesquisas ele comenta que essa expressão legião pode ser uma expressão também figurativa, querendo dizer somos muitos, não que tinham ali 6.000 certinho, né? Tem irmão que acha que 6.000 certinho. Uma vez um amigo foi contar que um irmão foi expulsar o demônio de alguém e falou isso, foi expulsar, falou: ó, sai todo mundo daí, em fila, do maior até o menor. Por que ser tão sistemático assim, né? Com os demônios? Sai e pronto, mano. Você vai sair o pequeno, não interessa, sai e acabou, né? Não, você faz uma fila e organiza aí, vamos organizar isso aqui, do maior até o menor. Estranho, né? Pois bem, esses demônios saem desse homem e vão para os porcos, né? Essa obra, isso traz um prejuízo financeiro muito grande para os donos daqueles porcos.
alguém quer criticar, né? Falar, Jesus trouxe prejuízo. Bom, o que valia mais ali não era aqueles porcos, né? O que valia mais? O porco ou valia mais a libertação daquele homem? Jesus não pensou duas vezes, né? Preferiu perder os porcos, né? Os porcos foram precipitados. Também eles não podiam criar porcos, quem criava estava em desacordo com a palavra de Deus, né? Os judeus não podiam criar, não podiam se alimentar, não podiam consumir, comprar, nem vender porcos. Então, quem fosse o proprietário daquilo ali, se fosse um judeu, já estava em desobediência. A lei o proibia de fazer isso, né? Então, aqueles demônios vão. Mas é interessante que aqueles demônios ali, eles falam, que temos nós, né? Contigo, né? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Opa! E aí? Então, os demônios sabiam quem era Jesus, porque alguém fala que o diabo não sabia quem era Jesus. Ele passa a vida inteira sem saber que Jesus era Filho de Deus. Eu não acredito assim. O diabo não é tão burro assim, não é tão imbecil assim, ele não é tão atrasado intelectualmente assim, né? Ele tinha mais que motivos de sobra para perceber que aquele homem que estava ali não era um homem igual aos outros. Ele tinha milhões de motivos para descobrir isso. O centurião, que nem tinha frequentado as sinagogas, nem tinha assistido os sermões de Jesus, nem era testemunha ocular dos milagres de Jesus, percebeu numa caminhada até o Calvário que aquele homem ali era justo. O centurião percebeu isso. Verdadeiramente, esse homem era justo. Como que o diabo, né, como que Lúcifer, Satanás, né, não saberia disso? Então, com todo respeito aos mestres em divindade que nos afirmam, insistem em nos fazer acreditar que o diabo não sabia que Jesus era o Cristo, eu discordo com toda tranquilidade. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. E ainda dizem, ainda tinham mestrado em escatologia, porque eles falam assim, vieste nos atormentar antes do tempo. Então ele sabe que há um tempo determinado para o fim dele, né? Em breve Jesus esmagará Satanás, diz a palavra de Deus, debaixo de vossos pés. Então não tem como dizer que o diabo não sabia. É possível que ele tivesse lá suas dúvidas, mas da adolescência de Jesus, daquela etapa da adolescência de Jesus, naquele cara a cara com os doutores, os fariseus, os escribas ali no templo, dali para frente, os olhares começaram a ser diferentes. Jesus se esconde, né? Ele desaparece da história, e quando ele volta, a declaração ali de Deus no batismo de João, este é o meu filho, estava proclamando, estava todo mundo sabendo, evidente, né? Estava muito claro. Então, então o poder dele sobre os demônios, Jesus pega, repreende, autoriza ali, e eles novamente pedem permissão, né? Olha o poder de Jesus sobre ele, né? Então os demônios saem, vão para aquela manada de porcos, aqueles porcos são destruídos, né? Vão cair num precipício, e daí, aí algum pastor falou assim, às vezes alguém me fala assim, mas Jesus não dá prejuízo para ninguém. Às vezes dá, às vezes houve um prejuízo material, financeiro aqui, provocado por Jesus, assim, autorização dele, mas a gente entende que o que estava em questão ali não era o bem material, era o bem da alma, o benefício. O que custava mais para ele seria aquela redenção daquele homem, né? Então, cremos no poder de Jesus. Então, vemos aqui então um pouco do poder dele, né, sobre os demônios. Aqui fechamos o bloco 1 desta lição. Maravilha, professor Samuel. Começamos o segundo bloco, Jesus e a realidade, né, dos demônios. E nós vamos ver que no Antigo Testamento parece que não dá tanta ênfase, ou, salvo se eu não estiver errado, não há o nome demônio, Satanás, no Antigo Testamento, assim, de uma forma explícita, né? A gente vai ver essa evidência, isso mais claro dentro do Novo Testamento, onde Jesus, ele era uma realidade, aquilo ali. Nós veremos as suas obras, né? Em algumas situações, a gente vai ter o espírito de mentira, né? Vai ser aparecido, né?
e também quando o diabo aparece ali para tentar Jó, no capítulo 1 e 2 de Jó. Mas as referências ao diabo na Bíblia, ela é feita no Antigo Testamento, não assim de forma explícita, clara, né? Mas há sim, claro, muitas situações no caso de Jó, no caso daquele espírito de mentira, um espírito mau da parte de Jair, um espírito mau da parte do Senhor, como é que falava lá, como é que pode, como assim, dizia a Bíblia, né, em 1 Samuel lá, né? O espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. O que fala assim? Vamos entender essa expressão. Espírito mau da parte do Senhor. Não, quando fala espírito mau da parte do Senhor, não quer dizer que Deus tem um lado negro, né? Não. Deus é santo, Deus é luz, Deus é paz, Deus é amor, Deus é alegria, né? Mas quando fala espírito mau da parte do Senhor, quer dizer exatamente isso aqui. Um espírito mau com a permissão do Senhor, né? A parte, Deus permitia que aquele espírito mau atormentasse Saul, né? Saul era atormentado e ele só entrava em paz de novo quando Davi tocava aquela harpa, daí aquele espírito mau se ausentava da vida de Saul. Mas então temos referências bíblicas ao diabo no Antigo Testamento, algumas poucas vezes de forma direta, outras vezes de forma simbólica, como o príncipe do rei da Pérsia, que é citado lá, né? Temos, mas mesmo no livro de Jó, quando ele é citado nos primeiros capítulos, quando o diabo tenta Jó, num instantinho o diabo de novo some da história, e dali para frente a Bíblia só fala de Deus, e ali Deus é chamado no livro de Jó de o Todo-Poderoso por diversas vezes, né? O diabo sai do foco e entra o Todo-Poderoso. É isso bom para a gente aprender. Às vezes que nós fazemos referência ao inimigo, como fazemos aqui agora, é de forma instrutiva e pedagógica, né? O diabo não pode ser o centro de nossas pregações e nem de nossos cultos, como muitas igrejas neopentecostais fazem, né? Até entrevista com o diabo, né? Como que é o seu nome? O que está fazendo aí? Mas você vai fazer o quê? E começa a entrevistar, né? Bem influência de Kenneth Hagin, né? Essa linha assim de confissão positiva. Enfim, então nós evitamos muito isso. Nós fazemos as menções meramente instrutivas, é para explicar e ensinar, como estamos fazendo aqui agora, né? Há pouco tempo atrás eu assisti um programa esportivo onde o repórter estava entrevistando o time do Boca Juniors, na Argentina, entrevistando aquela moça que recepcionava os turistas ali, né? Aquela moça que instruía ali, recepcionava os turistas que iam conhecer a história do time do Boca Juniors. E no lado de fora ela conversava sobre o River, que é o rival do Boca Juniors e tudo mais, conversava, explicava, até que ela entrou na sala de troféu. Quando ela entrou na sala de troféu, ela mudou o assunto. Ela mudou assim instantaneamente o assunto. E ficou muito claro durante a fala dela fora, quando ela entrou na sala de troféu, ela mudou o assunto e começou a falar sobre outra coisa. E como o repórter percebeu, e ela, claro, que sabia que o repórter, ela parou de falar sobre o River, que era o rival do Boca, para falar de outras coisas, das conquistas do time, do time do Boca Juniors e tudo mais. Estou usando isso apenas como exemplo, né? Daí, quando o repórter foi querer continuar o assunto, ela olhou para ele e falou assim: aqui dentro, nós não pronunciamos o nome do nosso rival. Aqui é a sala de troféu do nosso time, do nosso clube. Na igreja, deveria-se também, as neopentecostais deveriam aprender a não dar tanta ênfase assim ao diabo, que a igreja é a sala de troféu de Deus. Com certeza. É onde está os troféus, onde estão as almas que Deus resgatou, que Deus tirou, que Deus conquistou, trouxe, né, para a sua maravilhosa luz. E Jesus se manifestou para isso. Então devemos dar ênfase, né, a essas obras, as obras de Deus, ao que Deus faz, liberta, cura. Parar de ficar entrevistando o diabo, o que você veio fazer. A Bíblia já fala que ele veio fazer. Abre lá, lê lá o João 10:10, você vai ver o que ele veio fazer: roubar, matar e destruir. Então, entender, não precisa ficar entrevistando ele
entender o que foi que ele veio fazer aqui, não é mesmo? Com certeza, professor Samuel. E nós vemos aqui na lição que Lucas ele nos mostra então, né, essa questão do que tem um reino e que o apóstolo Paulo nos mostra essa organização em Efésios 6, né, capítulo 10, e a nossa guerra é contra isso mesmo, contra as potestades. E eu gostaria que o senhor explicasse para nós, terminasse essa explicação desse tópico. E esse fato, nesse ponto 1 da lição, é uma realidade. O diabo existe, meu irmão. Isso nós cremos que ele existe. Existe, ele atua, ele faz, induz e depois acusa a pessoa, né? Ele induz você a fazer alguma coisa, você faz e fala, olha, é o que você fez, você viu o que você fez, né? Bem óbvio. Então o diabo é uma realidade bíblica, ele atua, e diz assim, nas regiões celestiais, e atua das mais diversas formas. Ele se manifesta, ele atua, ele faz. Quando ele não achar brecha em você, ele vai tentar achar brecha em alguém que está perto de você, com uma palavra negativa, como fez com Jesus também, né? Quando o próprio Pedro, olha aí, um discípulo de Jesus, emprestando seus lábios para o inimigo, né? O próprio Pedro, né, fala, não, Senhor, que isso não aconteça assim. Quando Jesus falou que ele ia aparecer, ia morrer numa cruz, ia salvar as pessoas, Pedro foi repreender Jesus. Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, o inimigo pode usar pessoas, sim, pode. Às vezes para te desmotivar, para te desanimar, né? Usa alguém para te ofender. Então você que tem discernimento espiritual, você não pode querer partir para cima de alguém, brigar com alguém, xingar alguém, não, porque a Bíblia fala também que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, a nossa luta é contra as potestades espirituais nos lugares celestiais. Então, se alguém fala alguma coisa, se levanta contra você e você percebe, tem discernimento espiritual para entender que não é a pessoa que está fazendo, mas uma fraqueza dela, o inimigo está se utilizando disso, ore por essa pessoa, né? Interceda por ela, né? E não desprezar, né? Não colocar margem, né? Exatamente, ore por essa pessoa, interceda por ela, para que Deus venha ter compaixão dessa pessoa, e ela possa ser usada de uma forma positiva numa outra ocasião. No ponto 2 da lição, ele fala que a presença de pessoas oprimidas ou possuídas por demônios era uma realidade do dia a dia. Não mudou, irmãos. Isso não mudou, né? Há muitas pessoas oprimidas, tristes. Quantas pessoas do nada, irmãos, do nada. Há pouco tempo atrás, artistas, gente famosa, de repente se suicidam. Pessoas no auge da fama, né? Depressão. No auge da fama, né? De repente se matam, se suicidam, né? E é a obra do inimigo, né? Ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, quantas pessoas oprimidas pelo diabo, pelo inimigo, e escravizadas por ele, né? Entregues a vícios. E nós temos que tentar de buscar ser essas pessoas, né? Esses embaixadores mesmo de Cristo, que falam de religar, de perdão, trazer essas pessoas de volta para Deus, entender essa realidade espiritual que nós passamos hoje. O Brasil vive a cada quilômetro, assim, espaços curtos no Brasil. É um país onde existe uma propagação sexual muito grande por meninas, por menores de idade. Infelizmente, nós, igreja, não estamos preocupados com isso, não nos incomoda isso, né? Mas você vê prostituição no Brasil ocorrendo, mães entregando suas filhas e pais dando suas filhas para a prostituição a troco de comida ou coisas ridículas, né? Enfim, a igreja deveria ter essa preocupação. Todos os nossos cultos deveria ter um momento em que nós orássemos pelo nosso país, intercedêssemos pelo nosso país, não é mesmo? Porque existe ainda hoje pessoas possuídas por demônios e tal, e não pense que você vai ver pessoas possuídas por demônio, você já pensa no filme Exorcista, né? Só virando a cabeça na cama lá, descendo a escada de costas, né? Mas como se o demônio fizesse obras assim. Tem gente endemoniada, meu irmão, bem vestida, engravatada, usando Dolce & Gabbana, usando Dudalina, andando de carro importado. Não pense que o diabo vai chegar por aí, né? Não pense assim. A pessoa pode estar endemoniada e pode estar numa aparência totalmente
sereno e tranquilo. Você não imagina que aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo, não é mesmo? Meu pai, o pastor Arnaldo costuma dizer que ele vem como um sapatinho de algodão, né? Sutilmente, né, pastor Samuel? E nós precisamos ter esse discernimento e autoridade, porque Jesus, ele nos delegou, o poder que ele tinha, ele também nos delegou para repreender essas potestades do mal. Mas será que o diabo, quando apareceu para Jesus lá na tentação, será que ela apareceu com rabo de dragão, cuspindo fogo? Não sabemos, mas ele pode ter chegado de um jeito bem sutil, né? Ele imita Cristo em algumas situações. Essa questão de começar com coisas pequenas e ir aumentando, por exemplo, né? Mas ele vai chegar com bastante tranquilidade, não é mesmo? Uma palavra, uma sugestão, um conselho, um elogio. Então, de certa, quando Paulo estava lá e aquela mulher veio gritando atrás, aquela mulher chegou gritando: estes homens que vão adiante de nós são servos do Deus vivo. Falou alguma mentira, meu irmão? Ela falou alguma mentira? Era alguma besteira que ela está falando ali? O que ela falou era totalmente verdade. Paulo era um servo de Deus e era isso que ele estava dizendo. Então, quantas vezes o inimigo pode chegar na sua especialidade, na sua perspicácia, na sua sutileza, fazer uso da palavra de Deus, como fez com Jesus, e uso de uma verdade. Você ouviu falar assim: puxa, é verdade. E não é que é verdade mesmo? Né? Então, ali com Paulo, cuidado com elogios, né? Cuidado com elogios. A palavra às vezes pode vir uma palavra no seu ouvido ali, uma ilusão, uma conquista. E Paulo não podia se gabar, né? Paulo não podia se vangloriar. Ele fala isso, né? Paulo teve discernimento espiritual. É gostoso um elogio. Não sejamos hipócritas. É muito gostoso você receber um elogio, né? E há pessoas que nos edificam com uma palavra elogiosa, né? Que bom, que bênção. Aí você vê que são pessoas que têm pureza no coração, pessoas de Deus, né? Gostoso. Mas temos que ter discernimento espiritual para perceber se aquele elogio ali está vindo com uma boa intenção ou se está vindo de uma pessoa mal intencionada, né? Com um sentimento contrário ali por trás daquela palavra. Temos que ter discernimento. Paulo tinha esse discernimento. Quando ouviu aquele elogio, ele virou, repreendeu e expulsou aquele demônio que estava atuando na vida daquela mulher. Não é mesmo? Maravilha. Que lição maravilhosa, professor Samuel, estamos aprendendo aqui. O bloco 3 da lição nos fala Jesus e a obra, né, dos demônios. E a lição nos fala que Jesus ele inicia a sua oposição aos demônios e nos dá a autoridade em nome dele, né, para expulsá-los. Delega-nos esse poder sobre os espíritos imundos para expulsá-los e sobre toda enfermidade também. Então, a gente vê isso na lição passada, na lição de número 7, e aqui também nós vamos ver isso aí. Além de Jesus ele iniciar essa oposição, tanto que o senhor já mencionou aqui, aquele endemoniado gadareno pergunta, né? O que tenho contigo, porque vem nos atormentar antes do tempo. Jesus ele inicia essa oposição, mas também ele delega aos seus discípulos também, dá autoridade para pisar serpentes, escorpiões, enfim. E posteriormente também a igreja também passou a ter essa prerrogativa, né? E é aquilo que Paulo ele menciona na carta aos Efésios. O que eu vejo muitas vezes é a luta contra a carne, disputa disso, aquilo, outro, mas o foco, de fato, é repreender as hostes dos maus, e a igreja ela tem que estar atenta para isso, né? E é interessante a repressão do diabo, dos demônios, né? O que tenho contigo? Jesus nem respondeu, né? Ele falou assim: nada, não tenho nada com você. O negócio é essa pessoa aí que você está oprimindo, né? É por ela que eu estou aqui, não é por causa de você, não é mesmo? Então, às vezes, a gente tem que ter bem esse discernimento. E também a gente, tem irmão que fica, irmão, ore por mim porque o inimigo está se levantando. É para se levantar mesmo, meu irmão. Fazer o quê? Nós estamos seguindo a Deus, buscamos as coisas de Deus, oramos, lemos a palavra e tal.
seria muito estranho se o inimigo falasse, meu, parabéns, estou gostando de você. A gente ia ficar morrendo de... O que aconteceu? Como assim você está gostando de mim? Né? Ele é a oposição mesmo. Ele está ali para se opor mesmo, né? Para ser o opositor, né? Então, se ele se levanta ou tal, isso é muito bom. É sinal que há algo em nós que o desagrada. E que continue assim. Que continue assim, nos odiando, né? O diabo continue nos detestando, não é mesmo? O que está conosco é maior graças a Deus. Se ele começar a se agradar muito de nós, sinal de que nós estamos em concordância com ele, não é mesmo? E no ponto 2 dessa lição, na libertação, né, dos endemoniados, a lição comentou aqui o de Lucas capítulo 8, e eu vou mencionar aqui apenas a parte, quando depois, no versículo de número 35, quando as pessoas daquela região de Gadara viram aquele gadareno, né? Olha o que diz aqui. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Olha aí. Vieram procurar Jesus. Já aquele bafafá já começou, né? Espalhou aquela notícia ali. Enfim. Vieram ter com Jesus. O que aconteceu? Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, como? Vestido. Olha que interessante. Não, a preocupação da igreja, professor Gerson, não era só a preocupação física. Ah, Deus te liberta, amém, receba, vai, aleluia. Não, cadê a roupa dele? Ele vai comer o que quando chegar em casa? Ele estava com Jesus ainda. Arrumaram aquela roupa da onde? Eles não estavam na cidade, estavam na região. Jesus se preocupou com um lado espiritual, de expulsar o demônio, mas lhe deu também roupa. Ele estava vestido ali agora. Então a igreja tem que se preocupar com isso. Não só de querer orar, Deus vai te abençoar. Tá, e eu vou comer o que quando eu chegar lá em casa? Eu vou abrir a despensa e vou comer o que? Então, vemos isso em algumas igrejas, essa preocupação já. Eles recebem, tem aqueles cultos que traz comida, os irmãos trazem comida, trazem arroz, feijão, farofa, farinha. E algumas igrejas nossas de Sorocaba fazem isso, eu tenho visto isso, né, professor Gerson? E aí, alguns irmãos que precisam, então há um suporte. A igreja tem que ter isso aí. Tem que ter essa Olha que interessante. Vestido em seu juízo. Olha que coisa linda. Em seu juízo. E que mais? Assentado aos pés de Jesus. Sabe o que aconteceu aqui? Era para ele falar assim, que bênção, glória a Deus, aleluia, que obra maravilhosa essa que vocês fizeram. Esse homem não valia nada aqui nessa região, agora está aí. Não, nada de elogios. Nada de elogios. Diz aqui o verso 55. E temeram. Temeram o quê? E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado, né? E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Olha, não gostaram do que Jesus fez, né? É bem assim a igreja. A igreja faz coisa errada, tem gente que dá mau exemplo na televisão, vai lá, faz oferta e tudo, mas a parte boa da igreja, a parte social, a mídia não divulga, né? Não há uma exposição disso daí, né? Ficaram com medo. Se tem medo, vai que a gente fique aí falando que das coisas boas que a igreja faz, das visitas aos presídios, né? Dos cultos nas FEBEMs. Vai que a gente começa a falar isso aí, acontece, vai saber, então é melhor não falar. Então, com medo, né? Ficam com medo. Então, bem assim, hoje, mesma coisa, a televisão tem medo de dizer as coisas boas que a igreja faz também. Tem coisa errada? Tem, mas tem muita coisa boa também que a igreja faz e o mundo tem medo de propagar essas obras também, como os gadarenos ficaram com medo de falar das coisas boas que Jesus fez. E expulsou Jesus para o barco, ele entrou no barco e voltou novamente para o lugar onde ele estava. Que não tenhamos medo de anunciar as coisas maravilhosas que Jesus tem feito, né, professor Samuel? Porque com grandes coisas
Ele tem feito por nós, né? Exatamente, e por isso estamos alegres. Lição maravilhosa, viu? A conclusão da lição fala assim: quer as forças descontroladas, sejam pessoais ou impessoais, Jesus possui poder sobre todas elas. Em um mundo que nos parece inóspito, onde as forças sobrenaturais nos mostram maiores do que nós, temos a confiança de que Deus está no controle de tudo. Não perca a esperança, meu irmão. Você que é professor da escola dominical, lecione debaixo da autoridade do Senhor, debaixo de oração, debaixo de cuidados, da santa oração, na comunhão com Deus, que Ele vai guiar a sua aula, vai lhe instruir, para que você possa dar uma boa aula no domingo aí pela manhã. Fique com o qual detalhe com o professor Samuel. Deus abençoe, em nome de Deus. Do que ser